Amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, o nosso Deus, no livro do profeta Ageu. Para ficar mais fácil para você, vá ao primeiro capítulo de Mateus, e aí você volta. Então você vai chegar em Malaquias, volta mais um livro, vai chegar em Zacarias, e então você chegará no livro do profeta Ageu. Caminho bem fácil aí para você achar esse pequeno livro. Capítulo 1 de Mateus, volta, você está em Malaquias, volta a Malaquias, está em Zacarias, e aí você chega nesse livro do profeta Ageu, um livro pequeno, dentre os livros pequenos do Antigo Testamento, os profetas menores. Farei uma exposição desse livro à amada igreja nesses próximos dias. Ageu apresenta 4 mensagens do Senhor ao povo naquela ocasião, então nós teremos aqui 4 sermões neste livro, no livro de Ageu. Eu gostaria de, neste momento, ler com os amados irmãos o capítulo 1 de Ageu. Ageu capítulo 1, versos 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeiras e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amados irmãos, vamos orar ao Senhor nosso Deus, mais uma vez neste momento. Senhor, graças te damos pela tua palavra, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de conhecer a tua vontade. Muito obrigado, Deus, pelo livre acesso que temos a ela.
Obrigado também pela iluminação do Teu Santo Espírito, Deus, que nos conduz a toda a verdade. E seguros, ó Deus, de que nós podemos nos achegar a Ti neste momento, ao Teu trono de graça, e clamar ao Senhor que ilumine o nosso entendimento, certo? De que o Senhor, pela Tua muita misericórdia, há de nos dar instrução pela Tua palavra. Nós pedimos, abra o nosso coração e nos ajude, ó Deus, a compreender as verdades eternas da palavra do Senhor. Oramos também, Senhor, para que o Senhor ilumine o pregador, a fim de que ele possa ser um instrumento de edificação para nós, a Tua igreja, para que possamos, ó Deus, andar na verdade do Senhor, desfrutando dos caminhos da vida na Tua presença. Pedimos assim, ó Deus, com gratidão, certos de que o Senhor nos ouve pela Tua graça, no nome de Cristo. Amém. Irmãos, em uma ocasião, o Senhor Jesus chamou seus discípulos e deu a eles uma perspectiva correta de como eles deveriam conduzir a vida deles centrada no reino de Deus. Isso está escrito lá em Mateus 6,33, quando o Senhor Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar nunca significou para Jesus que nós deveríamos fazer algumas coisas relativo às coisas espirituais primeiro, e depois nós ficaríamos livres para fazer as demais coisas da vida. Não sei, talvez, baseado nesse texto, então, entender que por causa de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, seria acordar cedo e fazer a devocional, depois você cuida da vida. Ou então, no primeiro dia do Senhor, separar o dia do Senhor para culto, e durante a semana você segue a vida. A ideia aqui nunca foi essa. A ideia aqui não é uma ordem cronológica, onde você primeiro busca o reino de Deus, e depois você busca o seu próprio reino. A ideia de Jesus aqui nesse texto é que o reino de Deus deveria ser buscado como o princípio fundamental e governador de todas as coisas. Não é primeiro em ordem cronológica, é primeiro em importância. De tal maneira que qualquer coisa ou quaisquer coisas que viéssemos a fazer deveriam levar em conta, então, o reino de Deus e a sua justiça como o princípio fundamental que nos governaria para fazer todas as coisas. Essa é uma perspectiva radical, irmãos, de Jesus para os seus discípulos, que estavam preocupados com as suas necessidades elementares. Nós sabemos aqui que o contexto, quando Jesus disse isso, tem a ver com a preocupação deles com comida, com bebida, com veste, né? Jesus diz, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, se preocupem com o reino de Deus, porque de vocês, cuido eu, do que vocês comem, bebem, se vestem, eu cuido de vocês, apenas tenho o coração de vocês centrado no reino de Deus. Esse, de fato, é o chamado para o caminho da vida dos verdadeiros discípulos de Cristo. É o caminho que o povo de Deus deveria andar, meus irmãos. No entanto, nem sempre é assim que acontece. Nem sempre é assim que acontece. Não é assim que acontece muitas vezes nos nossos dias, mas também não era assim que estava acontecendo nos dias do profeta Ageu, como nós veremos. Mas para entendermos como a palavra do Senhor trouxe direção à vida daquele povo, precisamos entender rapidamente o que está acontecendo nos dias de Ageu. No ano 605 a.C., o Império Babilônico começou a atacar o reino do sul, Jerusalém, como disciplina do Senhor sobre o seu povo, porque o povo de Deus já estava andando longe dos caminhos do Senhor. Foi nesse ano, por exemplo, que Daniel foi para o cativeiro babilônico. Houve uma segunda invasão babilônica no finalzinho do ano 597, 96 talvez, e uma terceira em 586. Estamos falando antes de Cristo, então voltando no tempo. Nesse ano de 586, Jerusalém foi absolutamente devastada. Os muros vieram à ruína. Os palácios de Davi, onde o grande rei Davi morava, seu filho Salomão, os prédios públicos, todos foram jogados ao chão. E a própria casa do Senhor, o templo, o glorioso templo de Salomão, com a sua suntuosidade de glória, depois do Senhor se retirar dele, deixar de habitar ali, ele se tornou em pó, em ruína.
O povo de Deus foi levado, então, todo o resto do povo de Deus, porque muitos já tinham ido, foram levados para o cativeiro babilônico, quase 700 quilômetros, longe dali, e viveram lá, então, juntando todo esse período por 7 décadas, os 70 anos profetizados pelo profeta Jeremias, uma profecia que arredondou os números, mas por 7 décadas. Terminado esse prazo, já o grande império babilônico rui. O poderoso Nabucodonosor viveu seus dias e morreu, e seu império ruiu, e ascendeu ao trono, então, o império Medo-Persa, e subiu ao trono, então, um homem tão glorioso, chamado Ciro, o persa, nesse império de coalizão. E ele tinha uma política diferente dos babilônicos, que era, os babilônicos tiravam os povos das suas terras. Ciro não, entendia que ele deveria dominar sobre os povos, mas cada um na sua própria terra. Então ele escreve um decreto, para que todos os povos voltassem para as suas terras, restabelecessem nas suas terras, tornassem essas terras produtivas, isso era inclusive lucrativo, adorassem os seus próprios deuses. Ciro era aberto para a adoração de cada povo o seu próprio Deus, e nesse contexto, o próprio povo de Deus pode voltar e construir o templo, inclusive com recursos financeiros imperiais, com auxílio, com suporte, com recursos financeiros, com decreto imperial para que construíssem o templo. Nós conseguimos ler esse decreto de Ciro lá em Esdras, capítulo 1, versos 2 a 4. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba para Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor. Isso é Ciro falando. Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em algum dos lugares que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Essas são as palavras de Ciro. É claro que ele trocava Judá por outro lugar, o Deus de Israel por outro, porque era a prática dele. Mas isso trouxe da soberania de Deus, cumprindo a sua missão, então, da disciplina, libertar o povo e trazê-lo de volta para a terra prometida, inclusive com os recursos, para que fosse construído o templo. O povo, então, retorna. Esse retorno é lido nos capítulos 1 a 3 de Esdras, por exemplo. 50 mil homens, mais ou menos, retornam. E chegando lá, então, eles retornam designados a construir o templo. Eles constroem imediatamente o altar, prestam culto a Deus. No entanto, irmãos, os povos do norte que moravam ali próximo causam uma grande opressão, e sob a chancela de um outro rei já no trono, Xerxes, a reconstrução é interrompida, e eles param de construir a casa do Senhor. Essa tragédia é sumarizada lá em Esdras 4:24, quando diz assim: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. Isso até o 2º ano do rei Dário, rei da Pérsia. Longos 16 anos se passaram com o povo de Deus na terra prometida, mas a construção da casa do Senhor abandonada. O povo deixou, irmãos, cedendo às circunstâncias temporárias das pressões casuais, o povo deixou de ter o reino de Deus como prioridade em sua vida. Eles deixaram de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e abandonaram dos seus corações a importância da vida cultica como povo de Deus, que deveriam ter ali naquele lugar para o qual voltaram a adorar o Senhor, seu Deus. E é exatamente nesse contexto aqui, irmãos, de indiferença à vida cultica, aparentemente justificada pelas oposições reais, né, justificada pelas circunstâncias, justificada no imaginário do povo, não aos olhos do Senhor, que o Senhor dos Exércitos, então, levanta Ageu para exortar o povo, mostrar a disciplina de Deus sobre o seu povo, por causa do desprezo que eles tinham pelo reino de Deus, chamar o seu povo ao arrependimento, e reanimar o seu povo a fim de que eles voltassem a se importar com o reino de Deus, acima de tudo, e a colocarem Deus como centro da vida deles. Então, o que esta mensagem de Ageu vem aqui é chamar o povo de Deus a voltar a ter o reino de Deus
como centro vital da vida deles. Há duas coisas importantes nesse texto que nós lemos. Uma repreensão do Senhor, nós encontramos isso aí nos primeiros versículos, Deus repreendendo o seu povo, e essa repreensão, então, inclui Deus denunciando o pecado do povo, Deus mostrando ao povo a disciplina dele, porque o povo estava cego e nem enxergava a sua disciplina, e Deus chamando esse povo ao arrependimento. Nós lemos isso dos versos 1 a 11. No final do capítulo, os versos 2 a 15, o que nós lemos é a resposta do povo à repreensão do Senhor, uma resposta de arrependimento e confiança em Deus, se submetendo à graça de Deus e contando com o favor do Senhor, para retornarem a ter uma vida centrada no reino de Deus, tendo o reino de Deus como prioridade fundamental que governasse a história daquele povo de Deus. Quase 2 décadas, irmãos, já havia passado. 2 décadas de desinteresse pelo próprio Deus. E agora, então, Deus adverte seu povo dessa decadência. Como eu disse, o reino de Deus tinha deixado de ser prioridade para eles. E agora eles deveriam reorientar a vida deles novamente em torno do reino de Deus, tendo culto como centro vital do povo de Deus, o culto no templo como centro vital da vida cultica do povo da aliança no Antigo Testamento. O dia aqui é calculado como dia 29 de agosto de 520 a.C., quando Ageu traz a sua primeira profecia. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, no calendário hebreu. Traduzindo para nós, final de agosto. E nesse momento, Deus então vem com a sua palavra ao encontro do povo. Nos é dito aí que a palavra de Deus veio, ao povo, e ela veio pela mão de Ageu, ou através do profeta Ageu. E ela veio, primeiramente, para 2 destinatários, final do verso 1. 2 destinatários. Zorobabel, que é o governador da cidade, e Josué, que é o sumo sacerdote. Aqui, então, os próprios líderes do povo, o líder civil, Josué, o governador, e o líder religioso, Zorobabel, o governador, líder civil, e Josué, o líder religioso, o sumo sacerdote, os próprios líderes estavam negligenciando uma vida centrada no reino de Deus. É por isso que a exortação do profeta é trazida primeiramente à liderança do povo de Deus no Antigo Testamento, aqui nesse momento, seja na esfera civil ou na esfera religiosa. Deus se apresenta aqui nesse texto, ao trazer a sua mensagem, como o Senhor dos Exércitos. Por 14 vezes nós lemos nesse pequeno livro esse nome, Deus se apresentando como o Senhor dos Exércitos. E por que esse nome, irmãos? Por que Deus se apresenta aqui como o Senhor dos Exércitos? Ou Yahvé Tsevaot. Essa designação aqui, exércitos, como traduzimos, ou hostes, ela se refere tanto a exércitos humanos, quanto a exércitos da esfera celestial, quanto dos astros, o sol, a lua, as estrelas. É a mesma palavra para se referir a exércitos humanos, ao exército dos anjos, os seres angelicais, a multidão deles, ou mesmo aos astros todos. Portanto, Deus ser chamado aqui de Senhor dos Exércitos, não é apenas dos exércitos militares de Israel ou de qualquer outros povos, mas é de todas as hostes, de todos os exércitos, de toda a existência criada por Deus no mundo, seja o mundo visível, o mundo material ou o mundo invisível do mundo angelical. Portanto, Deus se apresentar assim, é Ele apresentar-se como Deus soberano sobre todas as coisas. Isso aponta o fato de que Deus é a fonte de todo poder, o controlador de todo exército, nos céus e na terra. Dizer isso, irmãos, aquele povo, que era um povo tão fraco, subjugado ao poderio do Império Medo-Persa, que tinha experimentado a violência do Império Egípcio e logo depois, sobretudo, do Império Babilônico que os devastou,
E o subjugamento que experimentaram debaixo dos imperadores, e agora de um novo império, um povo subjugado, circunscrito, não passavam de 50 mil homens aqui. Gente simples, impotente. Só que este povo, fraco, limitado, circunscrito, ali, não mais o grande reino de Israel dos dias de Davi ou Salomão, que governava não só sobre seu território, mas sobre muitos territórios do mundo antigo, mas uma região pequena, circunscrita ali na região de Judá. Deus se apresenta como este povo, o Deus deles, como o Senhor, que é Senhor de todos os exércitos. Portanto, este povo é o povo que está nas mãos daquele que tem poder sobre todas as coisas. É por isso que alguma outra tradução, a NVI, por exemplo, em vez de traduzir Senhor dos Exércitos, traduz como Senhor Todo-Poderoso, para de fato enfatizar, isso não é gratuito no texto, para enfatizar que aquele povo fraco tem um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Nada escapa do domínio dele. Depois de Deus se apresentar assim, então ele apresenta agora a sua queixa ao seu povo. E qual é a queixa de Deus, irmãos? Verso 2, começo do verso 2. Que o povo tinha inventado uma desculpa para não construir o templo. Eles estavam dizendo assim, isso tinha acabado, tinha se tornado já um mote, né, entre eles. Sabe aquela desculpa que cola, né? Pega, todo mundo usa essa desculpa, ela pega e passa por todo mundo, mas ela não é verdadeira. Só que todo mundo se acostumou com aquela desculpa, virou uma frase pronta, todos podiam repetir essa frase. E qual era a frase? Não chegou o tempo. O tempo de construir a casa do Senhor não chegou ainda. Está aí no verso 2. E a denúncia de Deus, então, a queixa do Senhor contra o seu povo, é exatamente essa. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Essa é a denúncia. Na concepção desse povo, não era hora de se dedicar à obra do Senhor. Não era hora de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Esse era o imaginário popular, e Deus denuncia isso. Denuncia de tal maneira que ele contesta, então, esta ideia imaginária convencionada entre eles. No verso 3. Como assim? Não é tempo de vocês construírem a minha casa, mas é tempo de vocês construírem as casas de vocês, que já estão prontas, e a minha casa está em ruínas? É isso que o Senhor diz aqui, porque no verso 3 o Senhor responde, então, a essa falsa justificativa deles, dizendo, olha, é tempo para vocês mesmos, habitarem casas apaineladas, enquanto esta casa está em ruínas, o templo está em ruínas. Casas apaineladas aqui pode ser casas luxuosas, de painéis, mas era um povo pobre, bastante pobre, não havia suntuosidade disponível para eles. Essa palavra também pode ser traduzida como casa coberta, no sentido de que a casa foi acabada. Ou pode ser Deus sendo irônico, no sentido de dizer, vocês construíram suas casas de luxos aí para morar, enquanto a minha casa está em ruína. O fato aqui, irmãos, é que Deus contesta essa falsa justificativa deles não terem o reino de Deus em primeiro lugar na vida deles, neste caso, se dedicando a fazer o que foram chamados para fazer, voltando para a terra prometida, que é reconstruir o templo, o centro vital da vida cultica do povo de Deus, na antiga aliança. Deus continua, então, depois de destruir esta falsa concepção deles, de que estava tudo bem ser negligente com a vida no reino de Deus, tudo bem que este é o momento onde nós devemos cuidar de nós, não nos importarmos com o reino de Deus, era essa a concepção deles. Depois de destruir isso, essa falácia, esse engano, ele agora mostra ao seu povo que esse povo tinha desprezado tanto o reino de Deus, tinha deixado o reino de Deus. Irmãos, 16 ou 18 anos, em outros cálculos, é a vida de um jovem, que nasceu e cresceu, quase se tornando um homem. No mundo antigo, um pouco mais velho, se tornaria um homem feito, mas é um jovem que viveu a sua vida toda, de 16 anos de idade, sem ver como é ter uma vida centrada no reino de Deus. Já pensou que tragédia?
Depois de Deus, então, fazer isso, ele denuncia que esse povo tinha perdido a capacidade de enxergar a condição espiritual decadente deles. Eles já tinham perdido, inclusive, a capacidade de perceber a própria disciplina do Senhor sobre eles. E, irmãos, de fato o pecado embrutece de tal maneira que até mesmo os servos de Deus podem não mais perceber que estão agindo de maneira reprovável diante de Deus. Podem ficar tão endurecidos de coração, tão cegados pelo pecado, tão obstinados, que podem não perceber mais o desfavor de Deus e a disciplina de Deus sobre eles por conta dos seus pecados, endurecidos de coração. E Deus vem aqui exatamente para quebrar a dureza de coração deles, e nós encontramos Deus tratando isso no versos 5 e 6, quando Deus então mostra para eles que não estava tudo bem, e eles não estavam percebendo isso. E ele faz isso de maneira tão graciosa, chamando a atenção daquele povo, para que eles percebessem os caminhos tortuosos que estavam andando. O verso 5 diz assim: agora diz o Senhor dos Exércitos, colocai o vosso coração em vossos caminhos, literalmente falando. Nossa tradução diz, considerai o vosso passado. Mas o que o texto diz para nós é que, olha, outras traduções dizem assim, considerem o que está acontecendo com vocês. Literalmente coloquem o coração de vocês no caminho que vocês estão andando. Ou seja, meditem no caminho trágico que vocês estão conduzindo a vida de vocês, porque não é um caminho bom, parem para pensar nisso. A NVI diz assim, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Considerai o vosso passado. E aí então Deus traz à luz que ele estava disciplinando o seu povo, embora esse povo nem estava percebendo mais isso. Ele traz à luz essa disciplina, mostrando que ele já havia retirado deles o seu favor, e eles estavam buscando o seu próprio reino em primeiro lugar, mas eles não estavam conseguindo nada com isso. Vejam só, eles semeavam muito, e eles recolhiam pouco. Eles comiam e bebiam, mas a comida e a bebida não satisfazia eles, não os satisfazia. As vestes que eles se vestiam não eram suficientes para aquecê-los. Eles tinham voltado o coração deles para buscar comida, bebida e vestes. Como isso contrasta com o que Jesus ensinou, né? Exatamente isso. O Senhor Jesus ensinou, olha, não se preocupem com o que comer, com o que beber, ou com o que? Vestir. Só que era exatamente nisso que estava centrado o coração deles. Só que o resultado não é que eles ficariam satisfeitos. É exatamente o oposto. O Senhor retirou a sua graça deles, por meio da sua disciplina, impedindo que eles prosperassem no caminho ateu deles, no ateísmo prático deles, vivendo uma vida sem Deus. E até o dinheiro que eles ganhavam, o verso 6 ainda diz. Até o dinheiro que eles ganhavam, eles guardavam na bolsa, mas a bolsa deles era furada, se perdia pelo caminho. Ou seja, irmãos, eles fizeram uma péssima escolha. Ao invés de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e descansarem confiantes de que todas as coisas lhes seriam acrescentadas, especificamente, como disse o Senhor Jesus, o que comer, o que beber e o que vestir, eles estavam colocando o coração deles na busca dessas coisas, mas por amor ao seu próprio povo, para que o seu povo não se renda ao caminho ateu, o ateísmo prático, de viver uma vida sem Deus. O próprio Deus não permitiu que eles prosperassem nessa busca sem Deus. Agora, o Senhor Deus, a partir do verso 7, exorta novamente o seu povo a reconhecer que eles precisam voltar à obediência a Deus. Eles precisam voltar a obedecer a Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer que eles façam. Colocar o coração deles de novo no reino de Deus e reconstruir o templo. E eles deveriam também perceber, e assim que termina esse restante de versículos até o 11, eles deveriam reconhecer que eles estavam sendo disciplinados pelo Senhor, percebendo então o seu próprio fracasso, e se arrependerem
para que eles experimentassem o livramento do Senhor. Deus novamente os chama para avaliar a própria vida. Verso 7 repete o verso 5, colocai o vosso coração em vossos caminhos, ou então, considerai o vosso passado. E aí Deus então adverte eles objetivamente ao arrependimento, chamando então para tomarem uma postura de vida de mudança, que é um arrependimento prático. O arrependimento bíblico não é conceitual, não é uma ideia a ser concebida. Ele redunda em uma atitude prática diante de Deus, porque o verdadeiro arrependimento é reconhecer que o que se está fazendo ou deixando de fazer é pecaminoso, reconhecer isso como pecaminoso diante de Deus, se arrepender genuinamente disso, por meio desse reconhecimento de que isso é pecado, e mudar de vida, fazendo ou deixando de fazer aquilo que não estava sendo feito ou deixado de fazer. Não é apenas uma ideia. Eu creio que nós corremos um sério risco nos nossos dias em conceber arrependimento como só uma conversa e não uma prática verdadeira. É verdade que envolve conversa. O apóstolo João nos ensina que se nós pecarmos, nós devemos confessar os nossos pecados. Isso envolve um arrependimento sincero e uma confissão diante de Deus. Chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu tenho pecado contra ti. Isso não te honra, tem misericórdia de mim, me perdoa em nome de Jesus. No entanto, essa é parte. Porque um verdadeiro arrependido, ele vai agora converter a vida dele, ou conduzir a vida dele, pelo caminho diferente do qual ele estava vivendo até aqui. E isso é prática. Portanto, quando Deus chama o seu povo ao arrependimento, não é um arrependimento conceitual, é um arrependimento prático. É por isso que a linguagem aqui é extremamente prática. O que vocês têm que fazer para expressar arrependimento é fazer o que vocês não estão fazendo. Vão lá nos montes, tragam as madeiras e reconstruam o templo, porque é nisso que vocês estão pecando. E a maneira de vocês mostrarem genuíno arrependimento é construindo o templo, centrando a vida de vocês no reino de Deus e não no seu próprio reino fracassado. Reedifiquem a casa. E aí Deus diz: porque eu ficarei satisfeito nela, eu me agradarei dela. E Deus ainda expressa aqui no final do verso 8, algo que a nossa tradução não capta bem. Ele diz assim: e que eu seja glorificado nela. Deus expressando o seu desejo sincero de ter um povo que glorifique o Senhor, tendo uma vida centrada no seu reino, nesse caso específico, na construção da casa do Senhor, o centro da vida cultica do povo de Deus, da antiga aliança. Que eu seja glorificado pelo meu povo. De fato, irmãos, Deus tem um interesse em ser honrado pelo seu povo, através do culto que lhe é devido, prestado na casa dele, desfrutando dessa graciosa comunhão com ele. E agora Deus traz novamente à luz a disciplina sobre o seu povo e a maneira como ele não estava se agradando do seu povo. A partir do verso 9, então, ele diz: olha, vocês empreenderam um grande projeto. Essa é a linguagem aqui do profeta. Vocês empreenderam um grande... Sabe aquele projeto legal que você faz? Desculpa a expressão popular. Mas sabe aquele projeto que você diz: esse projeto é grandioso, vai dar bom resultado. Isso aqui eu percebi, esse nicho de mercado, ou eu fiz esse empreendimento, isso aqui trará grandes resultados. Era exatamente essa concepção deles. Esperastes o muito, carrega aqui uma linguagem do profeta, nessa expectativa de alguém que empreendeu um grande projeto e que não esperará outra coisa senão grandes resultados. Só que para a frustração deles, frustração provocada pelo próprio Deus como disciplina, para chamar a atenção do seu povo, que estava empreendendo grandes projetos alheios a Deus, o que eles escolheram foi insignificante. E o pouco que eles escolheram e puderam levar para casa, armazenar nos seus celeiros, sabe o que Deus fez? Dissipou com sopro. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Porque Deus não tem prazer em ver o seu povo prosperando alheio a Deus. E por que Deus fez isso? Ele mesmo responde. Por qual motivo? Diz aí na metade do verso 9, por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por qual motivo eu fiz isso? E ele mesmo responde, por uma razão, por causa da minha casa, que permanece em ruína,
por causa da minha casa, aquela casa que está em ruínas. Enquanto vocês, cada um de vocês, correm por sua própria casa. É por isso que eu tenho disciplinado vocês, porque vocês estão buscando só o seu reino e a sua justiça, e me rejeitando como Deus de vocês, que vocês são, o povo da minha aliança. A consequência, então, do desprezo aqui de Deus, irmãos, é o que eles estavam fazendo. Eles estavam desprezando aquele que é Senhor sobre todas as coisas, que ordenou os céus e a terra. E como consequência, aquele que é Senhor dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, ele fez os céus e a terra pararem de agir favoravelmente em prol do seu povo. Verso 10 diz: por essa razão, portanto, os céus retêm o seu orvalho e o solo não produz. Porque eu fiz isso. Eu sou o Senhor dos exércitos. Os céus e a terra são meus. E eu não permitirei que o meu povo viva uma vida sem ter eu no centro dessa vida, como Deus de vocês. Portanto, eu simplesmente, que governo todas as coisas, fiz essas coisas não satisfazer o coração de vocês, porque a satisfação de vocês só conseguirá encontrar lugar verdadeiro em mim mesmo. No verso 11, a linguagem ainda é mais contundente. O Senhor mesmo é quem proclama. Onde nós lemos aí, fiz vir a seca, no texto hebraico foi eu que proclamei que viesse seca. A palavra seca aqui pode ser traduzida por seca, mas pode ser traduzida também como ruína. Ela é traduzida em outro lugar, inclusive em Isaías capítulo 61, verso 4, como ruína, uma cidade em ruína. E parece um detalhe, mas não é. O que o Senhor Deus está dizendo: olha, vocês permitem que a minha casa, ou deixam deliberadamente a minha casa em ruínas, pois eu declaro e exijo que a terra esteja também em ruína, para que vocês percebam que esse não é o caminho pelo qual vocês devem andar. Eu fiz trazer, eu proclamei e exigi, então eu causei a ruína da terra, dos montes, dos grãos, do vinho, do azeite, de tudo que sai do chão, ou seja, o que nasce na terra, dos homens, do gado, e sobre todo o trabalho das mãos de vocês. Foi eu que trouxe ruína para mostrar para vocês a maneira como vocês estão me tratando com desprezo. Essa é a denúncia que Deus faz ao seu povo, irmãos. Aqui, o profeta Ageu faz ao seu povo. O desinteresse pela vida cultica do povo de Deus revela o desinteresse pelo próprio reino de Deus, que por fim revela o desinteresse pelo próprio Deus. Essa atitude do povo de Deus tem consequências. A disciplina do Senhor, para despertar o seu povo desse estado de esfriamento e indiferença. Esfriamento e indiferença quanto ao reino de Deus e quanto à comunhão com o seu Redentor gracioso. Deus também apresenta aqui nesse texto as condições do arrependimento: enxergarem a sua miséria, se arrependerem e se voltarem para o Senhor em submissão fiel. Obediência e fé, arrependimento e fé, dedicando-se então, neste caso aqui, à reconstrução do templo. Jesus afirma novamente que a vida do verdadeiro servo do Senhor deveria ter o reino de Deus como princípio fundamental e governador da sua vida. O reino de Deus deveria ser a sua preocupação maior, porque o resto das coisas, o próprio Senhor Deus se encarrega em conceder àqueles que têm um coração preocupados e dedicados ao reino do Senhor. Mas não é isso que acontecia aqui nos dias de Ageu. E de muitas maneiras não é o que acontece nos nossos dias. Não haverá prosperidade. Para o povo de Deus, não haverá. E isso, irmãos, nos evidencia algumas coisas profundamente preocupantes. Primeiro, que quando o reino de Deus não é aquilo que governa o coração do seu povo, do povo de Deus, isso revela um desinteresse pela própria comunhão com Deus, manifestada na vida cultica, como aconteceu aqui.
Deus criou um povo para adorá-lo acima de tudo. O fim principal do homem é o quê? Ou é qual? Glorificar a Deus sobre todas as coisas, enquanto se deleita nele, glorificando. É isso que fomos chamados a fazer. Portanto, desprezar a vida cultica, o desinteresse pela vida cultica, como estava acontecendo aqui, é um desprezo pelo próprio Deus e exatamente pelo qual fomos criados. Isso é uma grande tragédia. Uma grande tragédia. Isso tem consequências. Para os verdadeiros crentes, a disciplina do Senhor chegará. Agora, sabe o que é mais preocupante, amados irmãos? É que aqueles que estão tão centrados no seu próprio reino, sequer são capazes de perceber a disciplina do Senhor, como eles não percebiam. E aí nós precisamos tomar cuidado, porque talvez poderíamos dizer, não, meu trabalho tem prosperado, tem rendido, o salário que eu ganho eu consigo manter as minhas finanças, organizar, então, de fato, eu não estou debaixo da disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor aqui especificamente foi assim. Mas ela pode ser manifestada como Deus decidir manifestar. O que nós devemos fazer é colocar o nosso coração nos caminhos que nós trilhamos, avaliando se esses caminhos são caminhos cujo centro deles é o reino de Deus e a justiça dele acima de todas as coisas. No entanto, irmãos, esse texto também nos mostra que há um Deus que está interessado em nos tirar desse ateísmo prático e fazer-nos um povo dedicado a cultuá-lo com um coração sincero, desejoso de viver para a glória dele. Nós não temos mais templo para construir, mas nós temos o mesmo Deus para servir e adorar. Nós não temos que construir um templo em Jerusalém, mas nós somos chamados e estamos vocacionados por Deus para vivermos engajados na proclamação do Evangelho de Cristo, tendo o reino de Deus de fato como centro fundamental da nossa vida e tendo a vida cultica como ponto fulcral, fundamental da nossa existência. Nós somos adoradores. Qualquer estilo de vida que despreze a adoração cultica, a adoração congregacional, estar com o povo de Deus adorando, bendizendo o Senhor, tendo o coração devoto a Deus, interessado em adorá-lo e ver o reino de Deus expandindo, engajados no reino do Senhor. Podemos até dizer, eu tenho tais e tais motivos para não fazer isso, mas isso não passa aos olhos de Deus. Deus chama seu povo ao arrependimento. E aqui especificamente, irmãos, nós temos um povo que se arrepende. Se arrepende. Esse é um privilégio de Ageu. Não foi um privilégio de Isaías, não foi um privilégio de Jeremias, mas foi um privilégio aqui de Ageu. Tão logo, tão imediatamente, o povo de Deus ouviu a voz do Senhor e se submeteu ao arrependimento. Nós encontramos aqui, então, um povo que deu ouvidos ao Senhor arrependidos, e um arrependimento concreto, um arrependimento efetivo, expressando efetivamente esse arrependimento. Olha só o que nós encontramos então no verso 12, Zorobabel, que era o governador, e Josué, que era o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, eles atenderam a voz do Senhor, ou eles obedeceram a voz do Senhor, por intermédio do profeta Ageu. E o povo temeu ao Senhor. Uma expressão profunda de genuíno arrependimento. Eles ouviram o que a palavra de Deus disse, e eles aceitaram essa palavra. Aqui o texto nosso diz, eles atenderam, ou eles obedeceram esta palavra, e eles temeram o Senhor. Eles obedeceram à voz do seu Deus, e eles encheram o coração deles de temor diante do seu Pai, a quem eles deveriam honrar, e não estavam honrando. Como veremos, o resultado disso foi o comprometimento deles em voltar dos seus maus caminhos e construírem o templo. Eles temeram diante do Senhor, um temor reverente, irmãos, que levou ao reconhecimento do pecado deles e da submissão a Deus. É isso que aconteceu aqui.
Portanto, esse texto nos mostra que o povo de Deus se arrependeu dos seus pecados, de viver uma vida centrada neles mesmos e voltarem a viver uma vida centrada no reino de Deus. Eles se arrependem e eles desfrutam então da graça de Deus como consequência desse arrependimento, versos 13 a 15. Verdadeiramente arrependidos, então, o Senhor agora manifesta graça sobre eles, deixando então de se aproximar do seu povo com a vara da disciplina, e agora manifestando o seu favor ao seu povo e fortalecendo o seu povo por o trabalho do Senhor, para eles fazerem aquilo que eles foram designados para fazer, ter uma vida centrada no reino de Deus. O verso 13 diz que o Senhor mesmo declara que Ele estaria com o seu povo, presente com o seu povo. Verso 13. Então Ageu, enviado do Senhor, depois que o povo expressou um arrependimento genuíno, o Ageu, enviado do Senhor, no verso 13, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Deus já tinha disciplinado o seu povo, e agora com o seu povo arrependido, o que Ele faz é o que Ele diz que faz. Ele perdoa, e Ele purifica, e Ele manifesta a sua graça, e Ele vem ao encontro, porque a disciplina de Deus para o seu povo não tem outra finalidade a não ser exatamente essa: fazer o seu povo voltar a desfrutar de comunhão com Deus, e deixar de andar nos seus próprios caminhos. Deus não tem nenhuma outra finalidade com a sua disciplina sobre nós. Hebreus vai nos dizer que o Senhor nos disciplina por quê? Porque nos ama. Porque nos ama. Então, quando esse povo se manifesta arrependido, Deus vem ao encontro deles e diz: olha, eu estou com vocês de novo. Eu até prefiro a tradução eu estou com vocês, porque a ideia aqui é que pelo caminho que eles estavam andando, Deus não estava andando com eles. Mas agora que eles se arrependem de uma vida autocentrada e voltam seus corações para viverem centrados no reino de Deus, o Senhor Deus é favorável a tudo que eles fizerem, especialmente aqui, a construção do templo. Então Deus vem, então, através do profeta Jeremias e diz: olha, eu estou com vocês nesse empreendimento. E ora, irmãos, nos lembremos que a razão, um motivo desanimador para o povo de Deus construir o templo há quase 2 décadas antes, é que eles se sentiram oprimidos por povos que tentaram ali aterrorizá-los. Agora Deus diz: olha, vocês não precisam me desobedecer, porque eu, que sou o Senhor dos exércitos, estou com vocês. Tanto é que em 4 anos eles terminam, 4 ou 5 anos, eles terminam a construção do templo de fato. Portanto, Deus vem então ao encontro deles e diz: olha, eu estou com vocês quando vocês conduzem a vida de vocês centrada no reino de Deus. É interessante que o profeta Ageu faz questão de enfatizar assim que, onde nós lemos aí no verso 13, eu sou convosco, diz o Senhor, ou estou convosco, onde está diz o Senhor, é declaração do Senhor. Essa é uma declaração de Deus, de que Ele estará com o seu povo, quando o seu povo tiver o seu coração centrado no reino de Deus, buscando o seu reino acima de todas as coisas. Ora, repetindo, irmãos, o que é que Jesus disse? Que se nós vivermos uma vida centrada no reino de Deus, Ele está conosco, providenciando tudo que nós precisamos. E exatamente é isso que Deus diz aqui: vocês não precisam se preocupar. Vocês estão debaixo da opressão de um império poderoso. Vocês têm perversos, o reino do norte, e um povo estranho. Lendo Esdras e Neemias, nós vemos vários opositores ali em volta de Jerusalém. Nós vemos o desânimo do povo, mas agora nós vemos um Deus, que é um Deus que se faz presente com seu povo fraco, fortalecendo o seu povo para fazer aquilo que Deus quer que o seu povo faça para a sua glória. É isso que Deus declara aqui. E o que nós vemos também no verso 14, é que o Senhor, que declara a sua presença com o seu povo, sua presença fortalecedora, é o Deus também que fortalece o seu povo.
Veja aí no verso 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué e o espírito de todo o povo. Ou seja, o Senhor fortaleceu o seu povo. A ideia de despertar aqui é despertar primeiro da letargia espiritual, da condição de anemia espiritual que esse povo vivia, tirando do sono da morte, e é também a ideia de despertar alguém do sono para o trabalho. Alguns pais sabem exatamente como é isso, né? Despertar o filho para ir para a escola, cedo. É aquela luta, não é? Alguns pais sabem disso, né? Ou às vezes você mesmo se despertar, aquele dia onde você está no limite, e aí você tem que se despertar porque o dia te espera. Sabem o que é isso? Aqui, para aquele povo que tinha se arrependido dos seus caminhos penosos e infrutíferos, eles têm um Deus que os fortalece, que está com eles os ajudando e os fortalecendo, os despertando para o trabalho do Senhor, ânimo ao coração deles, despertando-os para a obra do Senhor, animando o espírito deles, diz o texto, mas da ideia mesmo de fazê-los vigorosos para a obra do Senhor, porque eles estavam anêmicos, apáticos e abatidos para o trabalho, mas agora arrependidos, de coração quebrantado, submissos ao reino de Deus. O próprio Deus é quem seria a força deles, porque já tinha sido provado que a própria força deles seria inútil. E aí o resultado disso, irmãos, é que eles se põem, então, ao trabalho da casa do Senhor. Veja o texto. Eles vieram e fizeram o trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Se você observar comigo, quando Deus repreende o povo a primeira vez, lá no verso 2, Deus diz assim: este povo diz. Deus não diz, o meu povo está inventando desculpa, mas este povo. É uma linguagem de repreensão de Deus, que embora este povo seja povo de Deus, mas ele está dizendo aqui que esse povo não está vivendo como um povo de Deus. No entanto, agora, quando o povo se volta a construir a casa do Senhor, é dito que eles se dedicam à construção da casa de quem? Do Senhor Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, o Deus deles. Amados irmãos, o que esse texto nos mostra é que o Senhor repreende a sua igreja quando ela não busca o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é evidenciado aqui no texto pelo desprezo deles com a vida cultica. Esse não é o único modo de desprezar o reino de Deus, porque nos dias de Isaías, eles iam ao templo, levantavam as mãos, mas eles também desprezavam o reino de Deus. Mas aqui, o desprezo deles pelo reino de Deus, como o princípio fundamental e governador da vida deles, é manifestado o desprezo pela vida cultica, no Antigo Testamento centrado no templo. E de fato, a vida cultica do povo de Deus hoje, é vital e é de interesse primário. A vida cultica do povo de Deus, a vida cultica congregacional do povo de Deus, é preocupação primária para aqueles cujo coração estão no reino de Deus. Não tem desculpa para não cultuarmos ao Senhor. Não tem desculpa. Eu não estou dizendo que há circunstâncias em que não fiquemos impedidos de nos reunir com os outros irmãos para congregar. Mas, no fundo, essa impossibilidade tem que ser medida no seu próprio coração, diante do próprio Deus, porque para Ele não tem desculpa. Se for um motivo leal e sincero, Deus conhece o nosso coração de fato. Mas se as circunstâncias temporárias, como eram as circunstâncias aqui, levaram o povo de Deus a buscar os seus próprios interesses, desprezando a vida cultica, se a desculpa for esfarrapada como essa, pode até passar diante de nós,
porque se tornou lá uma convenção coletiva. Mas quem julga é o Senhor. Porque o que o Senhor quer, e é Ele quem julga os nossos corações, é que nós sejamos um povo que busquemos, em primeiro lugar, o seu reino. Esse texto também nos mostra a graciosidade de Deus, irmãos, que nos desperta para perceber o nosso desprezo pelo reino do Senhor, até pela vida cultica ao Senhor nosso Deus, e nos oferece graça mediante arrependimento. Nós somos chamados a nos arrepender. Se porventura temos sido negligentes com o reino de Deus, especificamente aqui nesse contexto, essa negligência manifesta na vida cultica congregacional. Se temos sido negligentes na nossa vida cultica como povo de Deus, há um Deus que está disposto a nos perdoar. A nos perdoar, a encher o nosso coração do seu temor de novo, porque lembra, o pecado é tão poderoso que nós podemos nem enxergar que estamos andando por caminhos tortuosos. Mas o Senhor Deus é poderoso para nos perdoar e gracioso para nos perdoar. E para estar conosco, nos fortalecendo no nosso chamado de viver uma vida centrada no seu reino, adorando sobre todas as coisas, que é o fim principal nosso. E o Senhor Deus é gracioso para nos encher de ânimo para viver para a sua glória, como Ele fez com aquele povo. O quanto o reino de Deus está em primeiro lugar na sua vida. Ou melhor, o reino de Deus está em primeiro lugar na sua vida? Na sua vida cultica, isso pode ser evidenciado? Você foi feito para adorar a Deus, acima de tudo, adorar culticamente mesmo. É verdade que nós adoramos a Deus quando trabalhamos para a sua glória, quando nós experimentamos uma vida de comunhão com irmãos em outros contextos, quando nós dormimos, nós glorificamos a Deus. Mas lembre, esse povo estava fazendo tudo isso. Eles trabalhavam, comiam e bebiam, mas eles não estavam agradando ao Senhor. Sabe por quê? Porque o centro vital da vida deles não estava em Deus e no culto que lhe é devido. Que Deus, irmãos, nos ajude a refletir sobre isso. E Ele nos chama ao arrependimento. Que possamos nos arrepender, se porventura temos vivido assim, a fim de que nós experimentemos o renovo e a graça dEle e desfrutemos da comunhão dEle conosco, nos fortalecendo na caminhada. Vamos orar mais uma vez? Deus, esta é a Tua palavra e nós oramos a Ti, ó Deus, pedindo que a graça do Senhor seja sobre nós, nos fazendo perceber os caminhos tortuosos que andamos, se porventura andamos, perceber, ó Deus, a nossa disposição de construir o nosso próprio reino, ao invés de termos uma vida centrada no Senhor, e o desprezo que temos tido, ó Deus, para com a adoração ao Senhor. Tem misericórdia de nós, peço que o Senhor nos ajude, ajude a Tua igreja, fortaleça o Teu povo, e obrigado pela Tua palavra, no nome de Cristo. Amém.